Muito bem, meu caro Diogo Simão, estamos live para mais uma edição do Capital Aberto, número 32. Bem disposto? Paulo Soares, 32, que belo número. É, não é? A superar expectativas, creio Estamos eu. quase a chegar à meia-idade. Sim, quase. Apontamos para quê? Para as 40? Não, Já a meia-idade é nos 50. devíamos celebrar quando casarmos os nossos aniversários, a nossa idade. Portanto, devíamos fazer aqui uma celebração Ainda quando falta. chegarmos Lá aos está, é a 42. meia-idade. Exatamente, É meia-idade, quando é isso chegamos à mesmo. meia-idade. É Por isso muito mesmo, que nos doa. exatamente. Olha, Essa semana, temos... correu bem? Sim, pá, não. Não está nada Então, famosa. sim ou Eu, não? aliás, não, comecei por dizer se eu estava bem, sim, se a semana foi boa, não. E quero Já com estou a isto dizer, imaginar a que te referes. sim, acho que estamos aqui a fazer já aqui meio que um spoiler alert aqui, porque de facto para a semana dura, não é? A tua newsletter vem relatar e retratar de facto o que aconteceu de... Pronto, tu vais dizer que não é surpresa, mas é sempre Não vou dizer desagradável que não é viver. surpresa. É sempre surpresa, nunca sabemos, e para enquadrar a conversa estamos a falar daquilo que aconteceu nos mercados financeiros nesta última semana, que não é... É sempre uma surpresa porque ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar quando o mercado cai. Exato. Agora, não é surpresa que isto aconteça, porque de facto sabemos que de quando em vez o mercado tem de facto estas correções significativas como teve nas últimas semanas. Mas surpreendeu-te? Foi? Sim, para mim, sim, pelo menos eu acho que eu percebo pouco do assunto em comparação com a tua sapiência. Parece-me que a correção foi mais agressiva do que se fazia prever, não é? Portanto, pelo menos correções em todo o globo, não foi só no Nasdaq, não foi só no S&P 500, portanto estamos a falar que mundialmente houve uma correção em todos os setores, sendo aqueles que são os setores mais, e depois tu vais complementar, mas todos os setores mais conservadores, coisas que possam estar diretamente indexadas a um juro ou então à parte dos bonds e das obrigações, portanto isso aí não sofreu tanto, mas tudo o que é mercado de capital, isto levou aqui um rombo grande, não é? Sim, Aliás, todas as correções têm as suas características e são todas, embora possam haver semelhanças, todas têm o seu quê de único, não é? Porque a história, apesar de se mimificar, não se repete tal e qual sempre que há de facto um evento como este. Mas acabam por haver alguns elementos que são sempre comuns nos momentos de correção do mercado, que é a influência do mercado americano, que é de facto o dominante no mundo e que acaba por contagiar as outras bolsas. Neste caso temos também um evento na bolsa do Japão, que pode-se considerar um pouco independente daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, ou seja, que os motivos que levaram à queda significativa na Bolsa do Japão não foram a queda nos Estados Unidos. Agora, os motivos que levaram à queda nos Estados Unidos, que sobretudo aquilo que tem a ver com o setor tecnológico ou com a elevada valorização que o setor tecnológico vinha acumulando, que depois acaba por contagiar a outros mercados, nomeadamente o mercado europeu, aí já se pode considerar que há de facto esse efeito de contágio, que na verdade não é novo, é algo que é comum em todas as correções. Mas o Japão, Sim. Desculpa interromper-te, Paulo, só para que também todos que estão a ouvir aqui esta nossa simpática conversa, o que é que aconteceu realmente no Japão? Bom, eu não gosto, por norma... Antes de irmos para o mercado americano. Muito rapidamente, e também sem querer entrar em considerações muito técnicas, eu não gosto, por norma, de ter que ter sempre uma justificação para o que acontece no mercado. E repito isto várias vezes. Há muitos movimentos no mercado que não têm nenhuma justificação do ponto de vista técnico, são simplesmente ajustamentos do mercado. O mercado não sobe em linha reta, se assim fosse era muito fácil. O mercado quando nós falamos no mercado, estamos a falar todos nós, compradores e vendedores. Há sempre alguém a comprar e alguém a vender. Quando há muita gente a vender, seja por que razão for, muitas vezes nem há uma razão lógica para que se esteja a vender, mas há o efeito de arrastamento. Tu vês que há de facto uma pressão vendedora, começas a ver as bolsas a cair e pensas, se calhar vou vender também.
e causa este efeito de bola de neve que leva de repente a um conjunto muito significativo de investidores a vender e que faça com que o mercado caia. No Japão, o que aconteceu foi sobretudo a inversão do ciclo de taxas de juros. O Japão era um país que durante décadas tinha taxas de juros a zero. Isso fazia com que fosse muito apetecível, sobretudo junto dos institucionais, para fazer aquilo que é denominado nos mercados financeiros do carry trade, que é basicamente o quê? Financiamento na moeda japonesa para investimento nos mercados onde o retorno pudesse ser mais atrativo, nomeadamente nos Estados Unidos. Portanto, os investidores financiavam-se em ienes, a custo zero, praticamente zero, iam investir no mercado acionista, nomeadamente no mercado acionista americano, mas também no mercado obrigacionista, fruto das yields bastante atrativas em US dólares. Faziam alguma cobertura de risco cambial, mas na verdade não tinha havido grande risco cambial, porque de facto não havia uma tendência de valorização do iene face à moeda norte-americana e, portanto, estava aqui criado um bom mecanismo de se conseguir aceder a fundos para se investir em ativos com elevado retorno e fazer aqui dinheiro com isso. De repente, o Banco do Japão sobe os juros, portanto, esta questão do free money começa-se a desvanecer, não é que se tenha desvanecido porque entre 0 ou 0,25 não é grande diferença, mas sobretudo o impacto psicológico no Occupy. Acabou este ciclo de dinheiro à borla e, pior do que isso, fez com que de facto de repente houve uma valorização expressiva da moeda japonesa face ao dólar americano, que tornou algo que era quase dado como um free money, que era de facto este trade em ienes japoneses, ou o financiar em ienes japoneses e investir no mercado americano e ter um retorno dos mercados, transformou-se rapidamente num trade com prejuízos significativos, fruto da variação cambial que foi adversa aos investidores. E de repente, de facto, houve necessidade de fechar essas posições, e isto desembocou-se numa bola de neve que fez com que o mercado entrasse nessa espiral. Portanto, a nível do Japão é fundamentalmente isto, ou pelo menos aquilo que os grandes experts, eu estou longe de me considerar um grande expert em mercados financeiros, e de facto aquilo que a maior parte dos grandes analistas, os principais analistas, advogam como grande justificação para a queda significativa que o Japão teve. Lembrar que é importante, o Japão durante 190 dias, sensivelmente, que foram desde o início do ano até ao seu pico do ano, teve de facto uma valorização relativamente estável, mas continuada, atingindo 20 e tal por cento, creio que foram 28% de valorização no ano, e depois em 3 semanas anulou todas essas perdas, entrando em terreno negativo, ou seja, tu vês esformarem-se 20 e tal por cento de valorização em apenas 3 semanas. Eu falo nisso na newsletter, que de facto é algo que é muito comum nos momentos de correção. O mercado está há muito tempo em valorizações, num processo de valorização muito pontual, e depois quando cai de forma bastante acelerada. Utiliza-se esta imagem figurativa nos mercados financeiros de que o mercado sobe de escadas e desce de elevador. E é de facto uma excelente imagem, de facto, porque é realmente isso que acontece. O mercado é muito mais lento e muito mais paulatino nos movimentos de subida, que são muito mais longos no tempo, mas mais estáveis no ritmo, e depois quando cai, de facto, é na vertical. É sempre. Tu já sabes aquela expressão, não é? A expressão de sobe-se sobe-se de graus e desce de elevador, não é? Era esta, acabei de repetir, sim. O elevador, o mercado sobe de escadas e desce de elevador, e é claramente isso que aconteceu. Boa imagem esta a tua, não é? É a imagem que ilustrou a minha newsletter. Para quem nos está a ouvir, é de facto, não só ilustrou a newsletter, como também é alusivo ao momento em que vivemos, com um momento desportivo dos Jogos Olímpicos, basicamente é o urso a dar uma coça ao touro num ringue de boxe, que foi aquilo que na verdade aconteceu nos mercados financeiros nas últimas semanas, uma coça valente, podemos dizer assim. Estás a fazer algum paralelismo com aquela polémica sei o que é que vais falar. Da atleta. Tema sensível. Sim, daquela atleta turca, não é? Não estou a fazer paralelismo porque não quero entrar por aí, porque é de facto um tema bastante sensível e bastante complexo, muito mais complexo do que outros do mesmo género, mas que são se calhar de mais fácil análise. Este é de facto realmente um tema complexo que acho que deixamos para outras núpcias. Podemos falar nisso, acho que é um tema interessante para falarmos aqui também. Foge um bocadinho àquilo que é o âmbito do nosso podcast, mas acho que é um tema que vale a pena falar sobre ele, sobretudo mais numa ótica daquilo que é a desinformação do mundo em que vivemos e que de facto é transversal a todas as áreas, incluindo as áreas de mercados financeiros. Pois, é um tema que está na ordem do dia, não é?
Epá, pronto, de facto, eu disse turca, mas é argelina. Eu faço aqui Exatamente. a minha correção. Sim. Mas é um tema assim, é um tema que, pronto, que de facto há aqui um wokismo à mistura também, mas pronto, sim, mas deixamos isso para outras núpcias. Sim, deixamos Então, para vamos outras lá, notas. estamos a ver aqui. Estou a mostrar-vos o gráfico do índice do Nikkei, do índice japonês. Uhum. Basicamente aquilo que estava a dizer, subiu de escadas, de facto de forma relativamente paulatina, embora tenha sido uma valorização expressiva. Isto é o gráfico do Nikkei desde o início do ano, 28,42% nos seus máximos, já em julho, e depois de repente dá-se esta queda absolutamente brutal. Exatamente. Este gráfico não incorpora a última sessão dos mercados asiáticos, onde o índice valorizou 10%, houve aqui um rebound muito forte do índice. Portanto, isto é os valores de segunda-feira, não de hoje, terça, que estamos a gravar este podcast, mas acima de tudo o que importa, mais do que os valores em concreto, é perceber de facto este movimento, que é muito importante que qualquer investidor tenha de facto bem a noção. O mercado é muito mais lento a subir e é muito rápido a cair, e às vezes quando dá-nos aquela sensação de que isto está... apocalipse, que os mercados estão-se a despedaçar, que vem aí a Terceira Guerra Mundial. Não, é assim que os mercados funcionam. As quedas são sempre assim, muito mais amplas, do que os muito mais rápidas, e de facto isso causa de facto esse efeito de pânico. Isto é o Nasdaq que já veio de facto por aí abaixo face àquilo que tinha sido os retornos do ano, que já foram bem mais significativos do que são hoje. O S&P 500 também a mesma coisa, está year to date já abaixo dos 10%, já chegou a estar nos 18%, agora está nos 9%. E este é um gráfico interessante que tem a ver com aquilo que é em média, e estamos a falar de dados desde 1928, aquilo que é em média a valorização do S&P 500 em cada mês. E só há 2 meses negativos, que em média tiveram retorno negativo no S&P 500, são setembro e fevereiro. Fevereiro de forma marginal, com um negativo em 1%, mas setembro tem sido de facto um mês horrível para o S&P 500. E tendo em conta que estamos nesta fase, julho e agosto, de quedas significativas no mercado, vamos esperar que de facto este ano seja um ano, seja o oposto, não é? Seja um ano contrário àquilo que é a média, até porque a média do retorno do S&P 500 dá como o melhor mês no índice julho, e que não foi, de facto, este ano, e como o pior de longe o setembro, que esperemos que seja já um mês de recuperação destas quedas que estamos a assistir. Isto é a média, este gráfico, só para aqui fazer aqui portanto, este gráfico aqui representa uma média de janeiro a dezembro desde 1928 até agora, não é? Portanto, até ao presente. E é engraçado que sintomático, portanto, há aqui uma recorrência, há pelo menos um padrão bem visível nos meses em que se ganha mais e nos meses que se ganha menos, ou que se perde neste caso. E é engraçado, portanto, que neste caso é o setembro, não é? Aparentemente o setembro, para que haja uma média dos últimos quase 100 anos, portanto 13,5%, bem, de facto tem que haver uma dominância por parte das perdas em setembro, não é? Houve seguramente muitos anos muito negativos em setembro. Exatamente. E a mesma coisa acontece em julho, não é? Que em contraponto, que para se ter 22% de ganhos em julho médio, significa que já se ganhou muito em julho e que já se ganhou, pronto, um bocadinho menos em julho, mas que a média de 22% é de facto um número... São 2 números muito interessantes, não é? Sim. Portanto, há aqui um padrão que isto deve haver uma explicação para isto, certamente, não é? Não sei se não faço ideia, estou aqui a supor, mas há muitas empresas americanas que fecham os exercícios em julho e, portanto, pode ser a apresentação de alguns resultados das empresas aí, estou eu aqui a supor, não faço ideia. Pronto, não sei, o setembro não faço ideia. Não tenho um argumento, não tenho uma razão para te dar sobre o porquê de setembro de facto ser este mês tão negativo. Pode ser de facto pode ser tanta coisa, pode ser o mês de fim das férias, de facto, em que de facto os investidores vêm depois de um período muito calmo, que é o período de verão. Há sempre um abrandar da liquidez, ou seja, nota-se claramente no período de verão, junho, julho, agosto, que o volume de transação cresce significativamente. Portanto, os investidores, ou porque querem estar de férias descansados e não querem estar com preocupações com o seu portfólio, vendem as suas posições antes de ir de férias, ou porque de facto estão de férias e mesmo não tenham vendido as suas posições, mas não fazem transações. E depois, eventualmente, em setembro, se calhar vêm com vontade de fazer rebalanceamentos na carteira, e de facto, com rebalanceamentos vêm vendas pode ser o trigger para quedas significativas. Agora, num período tão longo como este, não sei se será por aí a explicação ou não a tenho, mas é de facto um elemento interessante e que se calhar vale a pena explorar. Mas outro
outro elemento que acho que é interessante neste gráfico é ver se de facto o efeito escadinha. Se tu reparares, tu tens um mês, janeiro, onde o mercado por norma sobe bastante, depois fevereiro já é um mês mais negativo, depois voltas a ter 2 meses positivos, voltas a ter um mês negativo, voltas a ter 2 meses positivos, volta a ser negativo e depois fechas o ano em crescendo. Mas está de facto este efeito quase de onda, não é? É mais um dos muitos, e temos falado aqui neste podcast de muitos elementos que fazem com que, ou que se perceba como o mercado tem de facto este comportamento ondulatório, não é de facto uma linha direita, e isso para quem investe de facto é importante ter sempre no subjacente, ter sempre esse mindset que faz parte do processo, passar por estes momentos de maior compulsão. Sou fã dos teus gráficos, pá, gosto, são sempre fora da caixa, têm sempre analogias muito interessantes para além destes gráficos típicos de comparação de períodos homólogos. Muito obrigado. Eu depois, no final do episódio, envio-te o cachê deste teu disclaimer. Bora lá então, estamos aqui Olha, continuando, o que é que interessante aconteceu nos mercados financeiros? Nas obrigações, e tu falaste nisso há pouco, de facto, houve alguns segmentos de mercado que se portaram bem, sobretudo as obrigações de longo prazo, as treasuries no mercado americano, as yields no mercado americano que estavam nos 4 e tal % vieram cá para baixo, o que foi de facto um excelente timing de investimento nas obrigações de longo prazo americanas. Se é para continuar ou não, não sei, porque este gráfico que vos estou a mostrar agora é o ETF TLT, que basicamente é o iShares que investe nas treasuries do mercado americano de longo prazo, que vem numa tendência descendente já de há muito tempo esta parte. Essa tendência descendente parece estar a querer ser invertida mais recentemente, sobretudo ao longo de 2024. Nós, para quem está a ver o gráfico, o que consegue ver é os topos vão sempre sendo cada vez mais abaixo, ou seja, sempre que o mercado sobe, não sobe tanto como subiu no momento anterior, mas a partir de 2024 as quedas também estão a ser cada vez mais acima da queda anterior. Ou seja, este mínimo que tu tens aqui em setembro de 2023 já foi abaixo deste mínimo que tu tens aqui em abril de 2024. Portanto, as obrigações, as treasuries americanas, quando caíram, quando desvalorizaram em preço em abril, não desvalorizaram tanto como tinham desvalorizado em setembro. E agora há aqui um breakout, ou seja, o preço valorizou para cima daquilo que era o canal descendente que vinha acontecendo já há muito tempo a esta parte. Portanto, do ponto de vista técnico, e isto é uma análise muito técnica, muito mais técnica do que fundamental, sobre aquilo que se passa na economia americana, mas do ponto de vista técnico há aqui de facto excelentes indicadores para as obrigações de longo prazo no mercado americano, o que é bom para as carteiras que estão diversificadas, porque temos aqui alguma proteção nas carteiras e não estamos só expostos às quedas que os mercados acionistas estão a oferecer. Agora temos outro gráfico também interessante, um gráfico muito volátil. Consegues adivinhar o que é que estamos aqui a falar? Dou-te uma pista, olha para o preço. Sim. O preço dá uma pista do que é que poderá ser. Sim, não há de ser muito difícil. Então temos aqui Bitcoin, não é? Bitcoin, muito bem, perfeito. Sim, o Bitcoin foi outro dos ativos que desvalorizou bastante na última semana. É interessante porque a Bitcoin é muito advogada pelos mais acérrimos defensores das criptomoedas e da Bitcoin como sendo uma fonte de descorrelação dos restantes ativos financeiros, mas na verdade não o tem sido nos últimos tempos, ou seja, a Bitcoin caiu ao ritmo do Nasdaq. Portanto, houve aqui uma correlação na queda entre os dois, como também já tinha havido uma correlação forte na subida, sobretudo esta subida de início do ano, em que a Bitcoin valorizou de forma brutal, acompanhando também a valorização brutal das tecnológicas. Depois passámos aqui por uma fase no segundo trimestre do ano, em que o mercado continuou a subir, mas de forma bastante mais moderada, e a Bitcoin também andou ali meio a patinar, meio de lado, a lateralizar, e agora caiu o mercado acionista, mas sobretudo as tecnológicas, e caiu bastante a Bitcoin. Segundo o meu guru dos investimentos, supostamente está numa boa altura para comprar Bitcoin, não é? Uma vez mais, disclaimer, este podcast não faz aconselhamento financeiro, vamos já ser processados, portanto, é importante referir que estamos aqui meramente a partilhar uns bitites sobre investimento em mercados financeiros, não estamos a fazer aconselhamento. Aquilo que eu digo em relação ao Bitcoin é um all or nothing. Basicamente, quem investe em Bitcoin tem que estar preparado, de facto, para tudo. Tem que estar preparado para retornos extraordinários, mas tem que estar também preparado para quedas significativas. Independentemente da tua visão sobre a Bitcoin,
a nível de ativo financeiro e da sua sustentabilidade como ativo financeiro no longo prazo. Esse é outro tema completamente diferente. Se Bitcoin um dia vai ser ou não um Big Thing, não estamos aqui a discutir isso, não vou fazer considerações sobre isso, mas é um dado objetivo que a Bitcoin é um ativo muito volátil. Independentemente de poder vir a atingir o valor que quiser, e esta semana até tivemos o Trump a falar sobre Bitcoin, a defender que ia transformar os Estados Unidos no grande centro financeiro da Bitcoin, o grande centro mundial das criptomoedas e da Bitcoin em particular, e a apontar price targets para a Bitcoin absolutamente estratosféricos. Mas independentemente disso, uma coisa é certa, a Bitcoin vai continuar a ter oscilações no preço muito significativas. Portanto, quem investe em Bitcoin porque acredita de facto Para mais e para menos, na criptomoeda deve estar preparado para esse tipo de volatilidade. Vamos lá. Outro tema interessante, e este vai muito em linha também com outro tema que temos insistido bastante nesse podcast, que é, de facto, o efeito da diversificação nos investimentos versus o investimento direto em determinados títulos para obter um retorno acima da média do mercado. Basicamente, isto é a diferença entre a mediana e a média. E para quem nos está a ouvir uma vez mais, às vezes esqueço-me que nem toda a gente nos vê no YouTube, há quem nos ouça no Spotify e não está a ver aquilo que estamos a publicar. Isto é a diferença de rentabilidade das ações americanas, de todo o universo de ações americanas, mais de 29 mil ações desde 1926. Que significa o quê? Que significa basicamente que há uma diferença extraordinária entre aquilo que é o retorno cumulativo, a média do retorno cumulativo de todas as ações, que é impulsionada por um grupo muito restrito de pequenas ações, pequenas em número, não em dimensão, porque são gigantes. As gigantes do mercado acionista mundial, que no passado foram umas, hoje são outras, mas é um grupo muito restrito de empresas que geraram a esmagadora maioria do retorno. Estima-se que cerca de 4%, praticamente todo o retorno do mercado do S&P 500 foi gerado por apenas 4% das empresas que foram alguma vez cotadas ao longo da história no próprio mercado bolsista americano. Agora, isto leva à pergunta: quem é que sustentadamente ao longo do tempo consegue estar só investido neste grupo muito restrito de empresas? Consegue acertar exatamente quais são estes 4% de empresas que vão gerar o retorno no futuro e ao mesmo tempo conseguir evitar estar investido nas outras 90 e tal por cento que não vão gerar retorno ou que vão gerar um retorno bastante negativo, seja porque entrou em default ou porque de facto não vão conseguir valorizar ao longo do tempo. Isto demonstra que é extraordinariamente difícil para um investidor, através do investimento daquilo que chamamos do stock picking, ou seja, selecionar por sua livre iniciativa um conjunto de ações para estar investido no longo prazo e conseguir de facto alcançar um retorno que seja superior ao índice, ao S&P 500. Muito bem. Mais uma vez um dos teus gráficos interessantes. E temos tu estás a fugir sempre ao heatmap, não sei porquê. Acho que O heatmap não diz muita coisa. Este é o heatmap do mercado europeu, que é basicamente pintado a vermelho. Temos ali duas como também estava o americano, não é? Como também estava o americano que só tinha o AMD, só estava menos o americano, na verdade menos do que o europeu. As quedas no mercado também são mais empresas. Estou a comparar o S&P 500, que são 500 empresas, com o Eurostoxx 50, que são muito menos. Mas ainda assim, tu tens no S&P 500, de facto, uma queda expressiva no setor tecnológico. Tem sido sobretudo o setor tecnológico a impulsionar a queda, mas tens tido alguns setores, sobretudo as chamadas value stocks, que têm, num primeiro momento, ofereceram alguma proteção, porque até valorizaram, contrariaram a tendência geral do mercado. Nestes últimos dias desvalorizaram também, mas numa magnitude mais pequena do que o setor tecnológico, e isso nota-se aqui no heatmap. Tu tens aqui, por exemplo, as utilities, este quadradinho aqui do lado direito, que representa as empresas do setor de utilities bastante verde, portanto, um setor value que teve uma performance positiva na última semana, e o setor de bens de consumo, que também teve uma performance positiva na última semana. Portanto, sim, o mercado está aqui bastante. Nvidia, 12% negativo na última semana, Microsoft, 8% negativo, Amazon, 13% e por aí fora. Mas há ainda assim, uma vez mais, a vantagem, o benefício da diversificação que tem sido dada pelas empresas do segmento value. Uma pergunta, assim de algibeira, pode ser? Pode. Como é que está o cacau? O nosso... o ouro, o novo ouro negro.
ou seja, Não faço a mínima ideia. Posso ok. tentar. Posso Não, tentar. porque de facto tínhamos o cacau tinha crescido brutalmente e fizeste as devidas advertências para as pessoas se prepararem para o próximo Natal, que os chocolates iriam ficar claramente mais, mais difíceis de adquirir ao preço que estávamos habituados. E pronto, e lembrei-me agora, de repente, no meio desta marmelada toda de quedas e de mercados de capital e afins, empresas da energia, seja do que for, as Teslas a caírem, Amazons e Alphabets e afins, e como é que o cacau se tem comportado? Estabilizou um bocadinho. Eu posso partilhar o gráfico depois de completarmos aqui Ok, a sequência da ok, muito newsletter, bem, mas desculpa, estou não, não sempre faz mal. eu não Não faz contribuo mal. para a lógica deste podcast, eu peço desculpa. Fazes bem Mas, em alimentar este podcast, também é isso, é ser alimentado é, por vários temas, mas podemos olhar para o certo. gráfico do cacau Mais à frente. mais à frente, só finalizar este breve overview dos temas da newsletter. Uhum. Isto é o indicador de medo que está de facto encostado ao fear, como não poderia deixar de ser. Não está ainda em extreme fear, provavelmente já estará hoje, isto foi no fim de semana, mas já demonstrava de facto o sentimento dos investidores face àquilo que é as quedas recentes no mercado. E pronto, e acho que aqui estamos a ver também algumas modificações naquilo que eram as probabilidades para a subida das taxas de juro nos Estados Unidos, ou seja, toda esta convulsão nos mercados financeiros acabou por aumentar significativamente a probabilidade de cortes de juros nos Estados Unidos, que estavam há um mês atrás entre 1 a 2 cortes e agora já está nos 4 cortes de 2 de 50 pontos base, portanto estamos a falar já de 1%, o mercado a pricear cerca de 1% de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos, que entre outras razões pode ser por esta e fecho aqui o meu overview sobre a newsletter, fecho aqui com este dado interessante que tem a ver com, que é um dado também, que é um dado negativo para os Estados Unidos, mas também para Portugal, que tem a ver com aquilo que é o peso da dívida pública face ao produto interno bruto dos Estados Unidos. Que está neste momento nos 4,6%, ou seja, do produto interno bruto dos Estados Unidos, 4,6% é apenas para pagar juros da dívida. E este valor subiu de forma significativa porque os juros subiram de forma significativa. Portanto, também é importante do ponto de vista da saúde financeira, da economia americana, que as taxas de juros venham para baixo, porque de facto não é sustentável tu estás a pagar quase 5% do teu PIB em juros de dívida. E como sabemos, a dívida dos Estados Unidos aumenta de forma ininterrupta há décadas e não há, de facto, possibilidade de inverter essa trajetória. Portanto, a única forma de tornar isto sustentável é termos juros baixos. Neste campeonato, é um dos poucos campeonatos onde Portugal fica bem classificado no sentido de estar muito para cima, mas neste caso é um mau sinal. Portugal é o quinto país onde o peso dos juros em proporção do PIB tem a maior proporção, estamos nos 2%. À nossa frente só temos a Espanha, que está também nos 2%, Islândia 2,2%, a Grécia 2,5% e depois os Estados Unidos destacadíssimo com 4,6%. Pois. Preocupante estes dados, não? Da dívida pública? Sim. É preocupante. Bem, há dois dados muito preocupantes, que é de facto o endividamento externo dos Estados Unidos, externo e interno. O endividamento dos Estados Unidos, a dívida global dos Estados Unidos é de facto uma bomba relógio. Agora, uma bomba relógio pode ainda demorar décadas, portanto já é uma bomba relógio há muito tempo. Os Estados Unidos têm de facto capacidade de a gerir de uma maneira que nos torna praticamente impossível adivinhar quando é que aquilo pode estourar. Agora, é um dos grandes pesos à sustentabilidade dos Estados Unidos como grande potência mundial, de facto o nível de endividamento. Todas as grandes potências mundiais na história, estamos a falar de milénios, caíram por dívida, caíram por fruto do seu crescente endividamento, das suas crescentes responsabilidades face a outras nações, outros territórios e invariavelmente os Estados Unidos parece estar de facto a traçar esse caminho da história. Achas que a guerra da Ucrânia tem algum impacto neste gráfico em relação à América? Não, em termos deste endividamento? Tem impacto. Agora, não é só isso, está longe de ser só isso, é uma das muitas gotas que fazem encher o copo. E os Estados Unidos têm muitas. Agora, que tem impacto, tem, claro que sim. E por isso é que de facto é tema nos Estados Unidos e tem sido tema na campanha, sobretudo por Trump, não é? Que tem de facto tocado nesse ponto, porque é um ponto sensível. Não é só
isto é tudo muito bonito, não é? Mas tem que ser pago, não é? Claro. Mais ou menos, não é? Já Há dizia quem diga que a dívida não se paga, não é? Exatamente, temos um célebre cidadão ex-primeiro-ministro que dizia bem, e atenção, e muita gente concordou com ele, que a dívida não é para se pagar, é para se É gerir. para se gerir. A questão é que a dívida pode não se pagar, pode-se ir gerindo. E basicamente o gerir, o que ele queria dizer é, ok, esta dívida nós não a pagamos. Ela simplesmente, quando se matura, fazemos um novo empréstimo e mandamos para a frente, vá. Exato. E em parte ele tem alguma razão no sentido que é assim que de facto claro, estas coisas funcionam. A questão é que isto paga-se juros, não é? Ou seja, a dívida pode não se pagar, mas os juros pagam-se e têm que ser pagos, não é? E continuam a ser pagos. E está-se a ver agora num cenário em que as taxas de juros dispararam, isso tornou-se, quer dizer, não somos só, acho que qualquer cidadão que tenha um crédito à habitação consegue perceber isso, não é? O impacto que teve na sua prestação ao banco da subida dos juros nos últimos anos. Agora imagine a mesma situação, o mesmo efeito tem para o Estado. O Estado, face àquilo que coleta, sobretudo em impostos, ou seja, o nosso dinheiro, que deveria servir para muitas coisas, inclusive a desenvolver o país, também serve para pagar os juros. Portanto, quanto mais dívida nós tivermos a contrair, mais desse dinheiro que nós estamos a pagar impostos é tirado ao ar. Portanto, basicamente, por pagar juros é dinheiro que vai para o lixo, passa a expressão. Obviamente isto é uma versão muito simplista, porque estamos a falar, pagar juros significa que pedimos dinheiro emprestado, se pedimos dinheiro emprestado foi para alguma coisa, não é? Pode ter sido para investimento, pode ter sido para o que quer que seja, mas não deixa de ser dinheiro que nós estamos a pagar, que não tem uma utilidade prática imediata. E quanto maior for o peso desses juros, menor de facto o dinheiro que sobra para outras coisas, para aquilo que é importante. Exatamente. Muito bem. Estou curioso, pá, o cacau. Como é que temos de cacau? Ora bem, vamos lá ver o cacau. Desculpa lá, parece que estou obcecado aqui com o cacau. Estás preocupado com as prendas de Natal? Não, estou preocupado com o dinheiro que meti no cacau e que, com base nas tuas opiniões, em como é que isso foi crescendo, portanto... Olha, o cacau teve os futuros do cacau tiveram o seu máximo em abril, entretanto tem de facto desanuviado um pouco, tiveram aqui outro momento de subida, mas tem estado estável, eu diria que desde meados de junho que o preço do cacau está estável, ainda assim, se nós pusermos o gráfico a 5 anos, quer dizer, em 2023 estávamos aqui, 2.600 e agora estamos nos 7.900, já estivemos nos 11.000, acima dos 11.000, estamos muito acima daquilo que é a média histórica dos últimos anos, mas de facto este movimento hiperbólico que o cacau fez no início do ano, no primeiro trimestre do ano, até aos seus máximos de abril, arrefeceu um pouco, felizmente. Felizmente para mim, que eu gosto imenso de cacau. Exato. Muito bem, Paulo Soares, esta nossa edição tem que ser uma edição mais curta hoje, tem que ser uma edição sprint, em que eu, se concordares, acho que deixaríamos os temas principais para já foram de facto abordados e discutidos, que é a questão dos mercados de capital. Sim, acho que esta foi uma semana de facto, acabámos por numa edição sprint do nosso podcast, mas na verdade focar naquilo que realmente mais importante aconteceu na última semana, que foi esta hecatombe nos mercados financeiros. Sim, acho que não há mais nenhum tema que seja relevante que tenha aqui que tenha que ser abordado, porque estamos a entrar naquela fase da silly season em que pouco ou nada acontece. Temos que ver os Jogos Olímpicos. Sim, tens acompanhado? Muito pouco, muito honestamente muito pouco. Mas fiquei a pensar, por acaso, ainda hoje pensei, só para terminar, vamos terminar com esta nossa edição com este remate. Pelo menos da minha parte, os Jogos Olímpicos eu acho de facto são uma prova desportiva que fazem todo o sentido de existir. Acho que tem uma história que tem que se perpetuar e tem que continuar naturalmente. Os tempos da atualidade também chegam a interferir nestes episódios, nestes eventos, e para mim é com alguma tristeza que eu vejo que tristeza pessoal. Vejo que há temas que são tão simples de se observar, ao meu olhar, naturalmente, que se interferem com estas instituições, que para mim são instituições. E pronto, e nós deixámos neste momento de olhar para aquilo que são as performances de um super-humano
porque os atletas que lá estão, muitos deles são super humanos. Todos, não são muitos, são todos, eu diria que são todos, só o lá estar, não é? E desviamos o foco da nossa atenção e daquilo que era o importante falar sobre os Jogos Olímpicos, e estamos neste momento a derivar para temas laterais, pá, que não têm relevância nenhuma para aquilo que está a ser feito e para todo o investimento que as cidades e que os países fazem para receberem os atletas mundialmente. Pronto, e se me perguntares qual é quem é, apesar de eu não ter acompanhado e apesar de eu não ser uma pessoa de facto obcecada com os Jogos Olímpicos, gosto de olhar para os nossos atletas, mas acho que este ano marca-se esta edição com os assuntos laterais, em vez de se observar para aquilo que são os resultados reais dos nossos atletas. Sim, concordo em grande parte com o que tu estás a dizer, sobretudo que de facto não é o mais importante, o importante devia ser a parte desportiva, mas também é verdade que os Jogos Olímpicos sempre foram um evento bastante politizado, acho que desde sempre tiveram uma carga política muito forte e na verdade estes continuam a ter, adaptados aos tempos de hoje, os temas vão mudando, mas sempre houve muita política, infelizmente, sempre houve muita política nos Jogos Olímpicos. Pois. Muito bem. Obrigado. Para a semana cá estamos novamente. Sim. Obrigado por estes 30 minutos Paulo. de companhia. Obrigado, é sempre um gosto. Boa semana. Que os nossos ouvintes que tenham gostado também e que ponham na caixa de comentários, claro que sim, todas as questões. Gostaram de certeza. Nem se coloca essa pergunta. Um abraço, Paulo. Obrigado. Um abraço a todos. Boa semana. Tchau. Realmente.